Bom dia, olá pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Bem, o retorno das nossas aulas vai ser sobre semelhança de triângulos, tá bom? Então, façam lá, assistam as videoaulas, além dessa, para vocês compreenderem melhor sobre o conteúdo. Então, o que seria semelhança de triângulos? Dois triângulos são semelhantes se, somente se, seus três ângulos são congruentes na mesma ordem e seus lados homólogos são proporcionais. Ou seja, eles são congruentes e são iguais. Tá bom? Então, vamos verificar como é isso. Olha aí nessa figura, a gente tem uma figura de um triângulo e um menorzinho. Então, a gente pode verificar que os ângulos do ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F. E os seus lados, eles são proporcionais. O lado AB sobre o DE, o AC sobre o DF e o BC sobre o EF. Certo? Vamos ver um exemplo aí. Os triângulos abaixo são semelhantes. Então, a gente tem um triângulo maior e um menor. Vamos verificar se eles são semelhantes. Então, a gente verifica primeiramente seus ângulos. Olha aí, ó. O ângulo A mede 75 e a gente pode perceber que tem lá também, ó, no ângulo D, mede também 75. O ângulo B, 65, o ângulo E, 65, o ângulo C, 40 e o ângulo F, 40. Então, aí os ângulos, eles são congruentes, são iguais. E aí, a gente verifica os lados, a proporção dos lados aí, ó. O lado AB, ele é proporcional ao lado DE, certo? E o lado AC, ele é proporcional ao lado DF e o BC sobre EF. Olha aí, o 4 e o 2. Você pode ver que aumentou mais 2, não é isso? Multiplicou aí 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, ele é proporcional pela sua razão. Então, a gente só vai dividir esses lados. 4 dividido por 2, 6 dividido por 3, 8 dividido por 4. Todos eles dão 8. Se essa proporção aí, essa razão, dá igual, então ele é semelhante. Eles são proporcionais, certo? Razão significa o quê? Que é uma fração, certo? A gente divide, tá bom? Lembrando que a soma dos triângulos internos dentro é 180. Então, 65 mais 75 mais 40 dá 180. Sempre é 180 o ângulo interno de um triângulo. Então, aí a gente pode verificar que os ângulos, eles são todos iguais, como eu acabei de explicar para vocês. E pode dizer que o triângulo ABC é 2 vezes maior que o triângulo DEF. Tá bom? Pela sua razão, que K é igual a 2. Então, para verificar que dois triângulos são semelhantes, não é necessário conferir se todos os ângulos homólogos são proporcionais e que todos os ângulos são congruentes. Há alguns casos em que a detecção da semelhança é facilitada. Então, a gente vai verificar 3 casos de semelhança, tá bom? O primeiro é sobre ângulo. O segundo caso vai ser lado, ângulo, lado. E o terceiro caso, lado, lado e lado. Então, a gente, para verificar a semelhança de triângulos, a gente pode verificar nesses 3 casos aí. Ângulo e ângulo. Sejam 2 triângulos ABC e DEF, eles serão semelhantes se somente se 2 de seus ângulos forem congruentes. Então, como mostra na figura aí, ó. Esse triângulo ABC, ele é semelhante ao ângulo DF pelos 2 ângulos de congruência. Como a gente também pode mostrar nessa imagem, 36, não é isso? Vírgula 81, que ele é congruente ao outro ângulo. Os 2 ângulos aí, eles são iguais. A gente basta verificar apenas esses 2 ângulos. Então, B e E é congruentes
C e F congruentes. Então, esse triângulo ABC é semelhante ao triângulo DCF. No segundo caso, tem dois triângulos que serão semelhantes e somente se eles tiverem dois lados, respectivamente proporcionais, e se os ângulos formados por eles forem congruentes. Congruentes quer dizer iguais, pessoal. Então, aí a gente verifica um ângulo, o ângulo aí B e E, eles são congruentes. E o lado BA é congruente, é proporcional ao lado ED, e o BC é proporcional ao lado EF. Como a gente pode verificar nessa imagem aí. O lado AC é proporcional ao lado DF, e o lado B, AB, é proporcional ao lado DE, certo? Dividindo aí, ó, 16 por 4 dá 4, 20 dividido por 5, 4. Então, as razões são iguais. Além do ângulo ser igual, então eles são semelhantes. Agora, no terceiro caso, temos lado, lado, lado. Então, a gente basta verificar se os lados eles são proporcionais. Como é que a gente faz isso? Dois triângulos são semelhantes somente se eles tiverem os três lados, respectivamente, proporcionais. Então, o lado AB, ele tem que ser proporcional ao lado DE, o lado AC, ele tem que ser proporcional ao lado DF, e o BC, ele tem que ser proporcional ao lado EF. Então, a gente faz a razão aí. Ou seja, faz 15 divididos por 5, que é 3. 18 dividido por 6, que dá 3. 12 dividido por 4, que é 3. Certo? Então, aí, esses lados, eles têm que ser iguais para ser proporcionais. Tá bom? Sempre fazendo a razão. A razão é o quê? A divisão desses lados. Os dois triângulos a seguir são semelhantes. Determine a medida do segmento DF. Vamos aí para um exemplo, como é que a gente calcula. Então, para calcular o valor de x, a gente faz por razão, certo? Proporcional aí. Então, a gente tem o lado 5, 5, o outro x, o lado AB 4, o lado DE 14. Como dois triângulos semelhantes possuem lados correspondentes proporcionais, para descobrir a medida de x, basta mostrar a proporção. Então, faz 5 sobre x e 4 sobre 14. Multiplica meios pelos extremos. 4 vezes x, 4x é igual a 5 vezes 14, 70. 4x está multiplicando, passa dividindo, certo? A inversa. 70 dividido por 4, 17,5. Então, o valor de x aí, para que os triângulos sejam semelhantes. Nessa segunda, determine os valores de x e y desses triângulos. Então, você só tem um lado, né? Que é o 20 dividido por 5, que é 4. 20 dividido por 5, 4. Então, você iguala as outras frações. X sobre 3 é igual a 4. Então, isola x e multiplica. 3 vezes 4, 12. Y sobre 4 é igual a 4. Isola o y e multiplica. Se ele está dividindo, ele passa para o segundo membro multiplicando. Então, faz 4 vezes 4, 16. Então, para ele ser proporcional, o valor de x tem que ser 4 e o valor de y. E esse aí é o exercício. Primeiro, é para você identificar os pares dos triângulos semelhantes. Então, você vai verificar na letra A, qual é igual, semelhante ao A. É o C, é o E, o B, o D ou o F. E olhar o caso, se é por ângulo, lado, ou os dois, três lados, tá bom? Na segunda questão, observe esses dois triângulos, verifica se eles são semelhantes, aí você só responde sim ou não. Na letra B, se são semelhantes, qual é a razão? Então, você vai dividir, tá bom? E qual é o caso de semelhança? Desses três casos, qual é o tipo de caso que eles são semelhantes? E aí, por último, a gente tem essa questão aí, ó. Determina a medida de x, sabendo que em cada item dos triângulos são semelhantes. Então, você vai ver a medida do x aí, do item A e do item B, igual o exemplo que a gente deu. Tá bom? Vamos lá.